E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, vamos agora entrar nesse capítulo 19 do Oplastia, continuar, quando ele falava do sono provocado. E ele continua nos falando assim. Qual acontece nos espetáculos da televisão, em que a cena transmitida é essencialmente real, através da conjugação de ondas, o quadro entretecido pela mente do magnetizado ao influxo do magnetizador é fundamentalmente verdadeiro. Segundo o análogo princípio, porque fazendo convergir em certa região as oscilações do próprio espírito, o hipnotizado cria a gravura sugerida, imprimindo-lhe vitalidade correspondente à força da percussão sutil pela qual a tela se estrutura. E essa questão da TV é muito interessante, meus amigos. Já vimos que tem pessoas que discutem com a televisão, não é? E a pessoa discute ali, porque é tão real, está tão vivo, que a pessoa interage ali. Interage, pergunta, responde, diz que não é assim, discorda, uma série de comportamentos. Por quê? Porque é muito real. Então, se a televisão, que é um aparelho criado pelo homem, né? É uma tecnologia criada pelo homem, nos dá essa sensação de realidade, imaginemos as questões mentais. Assim, na televisão, principalmente naqueles fatores da ficção, a gente já viu, né, que alguns atores, fazendo alguns personagens, principalmente alguns vilões, saíam às ruas e eram hostilizados. Porque era tão real para quem estava vendo que não havia uma diferenciação entre a personagem e o ator. E vamos pensar nisso, gente, em termos do campo mental que ele nos traz, né? A gente cria aquela imagem, aquele conteúdo mental, e aquilo é tão real que se botar um espelho, a gente vai ver aquela imagem refletida. E, na verdade, é isso que vai dizer do nosso relacionamento, das nossas atitudes, o que vai motivar as nossas resoluções, porque comportamento é fruto de resolução, resolução é moral. Então é isto que vai interferir no nosso moral, né? E aí é sutil, mas terá uma vitalidade maior ou menor, dependendo de quem? De nós mesmos. E como é que eu vitalizo? Como é que eu vitalizo esse quadro? Vamos lembrar da questão da hipnose? Que a sugestão, ela é dada, e aí através de um objeto, através de um fato, através de uma palavra, eu me conecto novamente com aquele episódio, e aí automaticamente eu vou ter a reação que era desejada pelo hipnotizador. A gente é assim. A gente tem cria, né, aquele reflexo, absorve aquela onda, aquele reflexo, e toda vez que houver algo que pode não ser exatamente igual, mas que tem um ponto de contato, eu vou sendo remetido àquele ponto. Eu vou sendo remetida àquela expressão. E é isso que vai vitalizar. É isso que vai fazer com que aquela imagem se mantenha exuberante, dominadora. Mas como é que pode aumentar, desvitalizar isso? Através do aceite de novas ondas mentais.
de novas ideias, é a renovação do pensamento, que é algo que se pode fazer, pode-se e se deve. E é exatamente essa monoideia que vai caracterizar os processos de alucinação, os processos obsessivos, né? É exatamente esta monoideia. E aí, André Luiz continua nos esclarecendo assim. O acontecimento corriqueiro, aliás, dá noções exatas da ideoplastia em todas as atividades mediúnicas comandadas por investigadores, em que a exigência alcança as raias da presunção. E aqui é algo que a gente quando olha o investigador, não é só aquele cientista que a gente acha que está no laboratório, não. Muitas vezes nós nos colocamos nessa posição. A gente vai ao fenômeno mediúnico para saber se ele é verdadeiro. Aliás, não é nem um fenômeno. A gente vai ver se aquele médium é confiável ou não. É claro que Kardec explica isso, sim, claro que explica. Mas muitas vezes a gente chega às raias da exigência. E isso é presunção. Nas cartas fraternas, nas notícias fraternas, quantas vezes, gente, a gente exige que o comunicante tenha detalhes. Mas isso que ele falou é muito geral, não é nada. E eu sempre cito esse episódio nas Mães de Chico, né? É bem interessante essa fala. Não, o que falou ali não acrescenta nada, é muito geral. Não caracteriza que seja exatamente fulano. E sabe lá Deus o esforço do espírito para passar aquele conteúdo, para passar aquela mensagem. O grande esforço. É que não é valorizado, porque eu quero detalhe, né? Eu acho, é muito interessante, gente, que o outro, para me consolar, ele tem que se desdobrar, ele tem que fazer o máximo. Isso aí é o egocentrismo. Eu me sinto o centro da dor, o centro de tudo. Então, para isso, espírito, médium, assistência, a casa espírita tem que dar. E ai deles, se não me derem a notícia, no tempo em que eu quero. Quantas vezes a gente assistiu cenas assim no Leon Denis? Ah, mas demora muito, não está vendo a dor que eu estou? Será que Deus, os espíritos aqui não estão vendo a dor que eu estou passando sem o fulano? E aí, em algumas situações até, eu lembro assim da nossa amada Augusta, que passou por situações semelhantes, né? A mensagem vinha depois, né? Porque, na verdade, é de lá para cá. E no Leon Denis, principalmente o trabalho de notícias, ele tem uma característica diferente, que não é o espírito escrevendo. São os espíritos da casa dando notícia acerca daquele desencarnado. E isso é muito complicado. Eu lembro, eu já contei aqui num dos programas conversando sobre a mediunidade, sobre uma tia, a tia Neuza, né, que a gente carinhosamente chamava de tia Pituta. E a tia Pituta desencarnou, ela foi trabalhadora da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, ali em Benfica, aqui no Rio de Janeiro, tudo isso, desencarnou. E aí é natural que se queira ter notícias. E ela desencarnou em janeiro, fevereiro, março, abril, e foi passando. E cada vez que a família se reunia, a gente ficava naquela saia justa, né? Porque não tínhamos o que falar mesmo. E aí havia aquela questão. Primeiro, adiantou ela se desgastar tanto, trabalhar tanto? Era a primeira. E a segunda era, puxa, que casa espírita é essa que não há nem consideração em mandar uma notícia? Eu quietinha, dentro daquela questão. E aí, gente, a resposta veio, em que o doutor Herman pedia desculpa aos familiares, e olha que eu não havia comentado com ninguém, pela demora da resposta. Porque a tia Pituta, a tia Neuza, né, pelo seu espírito de determinação, logo que ela desencarna, passou aquele primeiro período, rapidamente ela foi para a colônia que é ligada à casa espírita dela, que ela pertencia. E essa colônia não era ligada ao Leon Denis. Aí ele diz,
Então eu tive que aguardar o tempo para ver o seu fichário, quer dizer, ver o fichário da colônia e agendar uma entrevista. E aí ele trouxe as notícias. Olha só, gente, quanto trabalho. E aí, a partir daí, nós ficamos com a notícia, graças a Deus, né? Uma notícia assim, de paz, muito boa. Ela foi muito trabalhadora, né? Então, ela continuou no trabalho, na atividade, tudo isso. Mas, a partir dali, a gente não pediu mais notícia. A gente começou a ter algumas percepções dela em alguns momentos, assim, importantes da vida familiar, né? Alguns familiares tendo um encontro através do sonho, e aí compartilhava, mas a gente não mobilizou mais a espiritualidade da casa. Por quê? Porque é um trabalho muito grande, né? E a gente sabe que a criatura está bem, e a gente sabe que a criatura vai ter que dar conta da sua tarefa, do seu trabalho, não vai ficar o tempo todo nessa nova fase, né, com a grande preocupação. O sentimento continua, mas a atividade se diversifica. Então, essa compreensão que a gente vai tendo, porque senão a gente entra nessa raia da presunção mesmo. E eu, como eu acho que eu sou o centro de tudo, eu creio que o mundo, né, tanto o mundo físico quanto o espiritual, ele vai ter que se dobrar aos meus pés para fazer aquilo que eu desejo. E ainda tem mais, gente. Nem sempre, após conseguirmos uma resposta, após conseguirmos um valor desse, a gente tem a lucidez de bem aproveitar, de valorizar e de avaliar isso. Por quê? Porque quando os espíritos vêm nos falar que continuam, quando ele vem nos dar a notícia da imortalidade, é para a gente se apropriar desse conteúdo e começar, mesmo encarnado, a viver como espírito imortal. A gente vê o exemplo do outro nas facilidades ou nas dificuldades que ele encontra na vida espiritual. Para quê? Para nós nos colocarmos, né? Para nós nos posicionarmos. Eu lembro muito da obra Voltei, do irmão Jacó. Quando ele traz aquela descrição linda, verdadeira, de tudo que ele sentiu, de tudo que ele passou, né? De tudo que ele experimentou, meu Deus, nós da comunidade espírita podemos ficar de sobreaviso e começar a pensar como é que eu estou trabalhando, como é que eu estou fazendo, como é que eu estou administrando meus pensamentos, meus sentimentos, como é a minha relação com o outro. Como é que eu participo das tarefas? Tudo isso não é para nos encantar, nos deleitar. É para que a gente tenha elementos para pensar e, quem sabe, até mudar o ponto de vista. Não é um deleite, não é um privilégio, né? É uma oportunidade. Então, quando eu consigo, né, ter essa visão de oportunidade, ter essa visão da misericórdia, eu vou trabalhar uma gratidão, mas uma gratidão operante, laboriosa, né? Uma gratidão verdadeira a Deus, né? E aos espíritos que estão me ajudando nesse bom combate. E aí, gente, estudando a obra nesse espaço de tempo que a querida Rádio Rio de Janeiro nos oferece, para o estudo das obras de André Luiz, a gente sempre relembra, né? Foi um projeto do nosso Gerson Simões Monteiro, em que ele gostaria que a obra de André Luiz fosse estudada devagarinho, sem ter pressa, nada disso, né? E aí começou com o Nosso Lar, foi um projeto com a Berenice Lima, a nossa Ete Etibal, né? E aí no segundo, a nossa Ete não pôde, que foi os Mensageiros, e começamos a trabalhar juntos. E nesse momento em que houve a questão da pandemia, e todos sabem do trabalho, né, da a querida nossa Berenice Lima, lá no Imadel, no Instituto Maria de Lourdes, Centro Espírita Altivo Panfiro, ela teve que ficar praticamente o tempo todo lá em Guapimirim. Houve um momento até em que não era permitido circular, né? E ela teve que ficar lá. E o trabalho é um trabalho assim muito grande. A gente até convida os companheiros a conhecer a tarefa, né? É um trabalho que cuida da educação.
principalmente da educação, um trabalho assistencial sim, mas que cuida da educação moral daquelas famílias, né, daquelas crianças, daqueles jovens. É um trabalho muito interessante. E aí, em função do aumento do volume de trabalho, né, e até de alguns cooperadores que não podiam estar juntos, a gente começou a gravar praticamente sozinhos, não, porque ela sempre nos acompanha, a gente tem uma relação de amizade, de sinceridade, de respeito muito grande. Mas a gente teve que começar a fazer as gravações, né? E por isso, nesse momento, a gente está, né, assim, sozinha, a nossa voz, né? É uma saudade muito grande, a voz da nossa Berê. Inclusive, há uns programas aqui que nós fizemos junto, conseguimos fazer junto. Ela tinha descido de Guapimirim para cá e a gente gravou junto. Mas agora o trabalho continua, né? O trabalho é muito grande e a gente está dando seguimento ao estudo dessa obra, assim, sozinhos. Mas então, ele vem falando dessa exigência que a gente faz ao plano espiritual. Capítulo 19, Mecanismos da Mediunidade, Ideoplastia no sono provocado. Então ele fala das reais da presunção, que é, na verdade, uma infantilidade espiritual em que eu me coloco como centro de todas as questões, né? E me colocando como centro de todas as questões, eu acho que a vida tem que correr no meu ritmo. Todos têm que fazer aquilo que eu quero e do jeito que eu quero. E isso causa, assim, grandes dores, grandes atropelos, né? Grandes confusões, né? A gente acaba entrando nessas confusões desnecessariamente. Mas é o aprendizado para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para o nosso egoísmo, né? Para as dificuldades que a gente vem trazendo mesmo. Então, ele começa a falar assim: multiplicando instâncias, além da fiscalização compreensível e justa, não se precatam, quer dizer, os investigadores, né? Não se precatam de que se transformam em hipnotizadores incômodos, ao invés de estudiosos equilibrados. Aqui é muito interessante, né? Por quê? A criatura vai ver e, na verdade, quando ele se torna esse investigador presunçoso, né? Que vai uma fiscalização muito além daquela que é anormal, compreensiva e justa, ele, na verdade, ele vibra, a onda mental que ele vibra é para encontrar a fraude, é para encontrar o erro. É muito interessante. E aí ele acaba jogando essa onda mental, né? É nesse ponto que ele fala hipnotizadores incômodos, ao invés de estudiosos equilibrados, interferindo no circuito de energias mantido entre o benfeitor desencarnado e o servidor encarnado. Então, observa só, ele vai interferir. Principalmente, né, porque o médium vai conhecê-lo. E às vezes ele conhece, ele não sabe nem a intenção. E ele se entrega, né? Ele se entrega. Ele acha que aquela pessoa vai acrescentar alguma coisa ao trabalho. E esse ato de entregar-se, é abrir o campo magnético para a integração com essas ondas de dúvida, de separação, de discórdia que o outro está enviando. E aí, naquele momento, o médium, ao invés de estar sintonizado com o seu benfeitor, né? Ele vai estar sintonizado com a dificuldade do outro. Ele vai ter muito medo de decepcionar, de não fazer certo, de ser criticado, de prejudicar muita vida, até o grupo mediúnico, de trazer uma ideia errada sobre a doutrina. Tudo isso vai fazer parte do seu campo mental. E tudo isso vai interferir na sua psicosfera, nesse campo eletromagnético. E aí, ao invés dele se ligar com o benfeitor, ele vai entrar num campo de perturbação, de conturbação na doação ou na transmissão da mensagem. E aí, gente, ele vai obstando assim a realização de programas do plano superior. Olha só, gente,
Isso é muito interessante, porque o plano superior, e a palavra plano já é boa, né? Ele tem planejamento, tem ordem. A tarefa mediúnica, ela tem ordem. Ela segue um roteiro, ela segue um planejamento, não é de qualquer jeito. É por isso que quando no plano material se fala na disciplina, se fala, né, no ajuste, se fala em harmonia, não é uma exigência quaisquer, uma exigência tola que sai da cabeça de alguém que de repente a gente pode achar um ditador, um coordenador, um ditador do trabalho. Não, é para a gente interferir o menos possível de forma negativa nessa programação do plano superior. E essa programação, gente, foi ajustada antes da nossa reencarnação. E nesse momento, a gente aderiu ao projeto. Quando eu faço a minha adesão a uma proposta, tem um contrato lá. E o contrato com a espiritualidade não é com aquele letrinha miúda, não. Foi lido, item por item, parágrafo por parágrafo. Foi-nos dada a chance de indagar, de perguntar, de saber como é que funcionava. Então, nenhum de nós está na tarefa por engano ou por acaso. Houve um ajuste, houve um aceite da gente com o plano espiritual. E aí, no momento que eu estou encarnado, o meu papel, né, é interferir o menos possível. O menos possível, para que esse programa do plano superior se evidencie. E esse programa do plano superior tem vista o quê? A identificação e revelação da espiritualidade maior. Como a gente necessita identificar ou saber que existem bons espíritos interessados pela nossa expressão pessoal, pela expressão pessoal do nosso planeta, do nosso país, do nosso mundo. Como essa expressão dá segurança para a gente eleger o bem como meta. Não precisa saber isso. Então a comunicação mediúnica, ela visa isso, a essa identificação e revelação, porque eles vêm trazendo a doutrina espírita. É uma revelação trazida pelo plano superior, né? Eles trouxeram para nós essa revelação, que é a terceira revelação. Através de quê? Das mensagens mediúnicas. E aí a gente fica observando a beleza desses médiuns servidores, que passaram por muitos apertos, meus amigos, por muitos testes, por muitos testemunhos, por muitos embaraços. Mas, mesmo assim, eles se prestaram ao doce programa do plano superior. E é através deles que a gente teve a identificação, não só a identificação dos comunicantes, mas a nossa própria identidade enquanto espíritos imortais, eles falaram, e a revelação de uma doutrina que eu tenho certeza, meus amigos, para todos nós, que somos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que utilizamos esse recurso magnífico de estudarmos através das ondas da Rádio Rio de Janeiro, né? De entrarmos no processo digital, através do YouTube, a gente poder interagir, poder perguntar de uma forma tão rápida, tão prática, tão eficiente. Todos nós, né, que mantemos essa rádio de pé, né? Todos nós que estamos nesse momento, nesse movimento, né? A gente pode e a gente deve aproveitar, né? A gente pode, vamos dizer assim, estimular o outro. Ora, dá uma ouvida naquele programa, tem um estudo de Luz na Penumbra no dia tal, dá uma olhadinha que você pode encontrar alguma expressão, alguma resolução
para ajudar você a pensar melhor, a ter o discernimento, a se posicionar na sua própria vida. Então é esta a grande finalidade do fenômeno mediúnico na vida de cada um de nós. E é em função disto, dessa grande orientação, que o Espiritismo, a doutrina espírita, é esse consolador prometido por Jesus. Não porque afaste de nós os males, mas porque dá a todos nós condições de discernirmos quanto melhor caminho a seguir. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.